Cultura 2018. Indicação 1134, que sugere ao Executivo que estude a possibilidade de instalar uma faixa de segurança e demarcação de vaga de estacionamento especial para idosos e deficientes em frente ao número 720 da Avenida Presidente Castelo Branco, bairro Centro. Do vereador Dirceu Valdir Linden Júnior. Requerimento 1145, que solicita a retirada do projeto substitutivo número 3 ao projeto de lei do Legislativo número 36. Substitutivo ao projeto de lei do Legislativo 36, que altera e inclui dispositivos na Lei Municipal 2.927, que dispõe sobre o controle das populações de animais, bem como sobre a prevenção e controle de zoonoses no município de Igrejinha, e dá outras providências. Passamos então ao pequeno expediente, 5 minutos para um vereador de cada bancada. O vereador que estiver inscrito nos dois expedientes poderá pronunciar-se de forma única no pequeno expediente. Encontra-se inscrito inicialmente o vereador Clóvis Ver. Senhor presidente, eu abro mão da minha fala nesse espaço. No pequeno. Então, em seguida, passamos a palavra ao vereador Dirceu Valdir Linden Júnior. Senhor presidente, eu gostaria de abrir também mão da minha fala no pequeno expediente. Em seguida, o vereador Guto Jardel Scherer. O senhor está inscrito nos dois expedientes, se manifestará de forma única ou em separado? O senhor tem 15 minutos. Eu vou... 15. 15, ouviram bem? Estou brincando. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, nossa bancada aqui do MDB, meu presidente municipal Marivaldo, o Giacomo e o Chaco, que estiveram aqui conosco representando a bancada nos últimos 60 dias, cada um no seu espaço de 30 dias. Tenho certeza que puderam contribuir bastante com os trabalhos da casa e também com os seus crescimentos. Claro, o Chaco já tinha uma experiência, ele só fortaleceu. O Giacomo já adquiriu agora mais experiência. Já perdeu até os cabelos que nem eu, né, Giacomo? Tá bom. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram aqui. Marivaldo pelo trabalho que tem feito à frente do partido. E ao Matheus e ao Louro também, que tem se esforçado para fazer um bom trabalho aqui na casa. Quero, de início, falar sobre 3 requerimentos que eu fiz essa noite, pedindo para que algum representante da Caixa, um da Construarte, né, dos Cuntos, e outro da Prefeitura, para que eles venham aqui na semana, daqui a alguns dias, na Comissão de Cidadania, Educação, Cidadania, Segurança e Direitos Humanos, que eu acho que é ali que cabe essa pauta, porque na semana passada nós fomos convidados a visitar o loteamento Arnagrins. Já fazia algum tempo que eu não tinha ido lá, e preciso dizer para vocês, vereadores, que eu fiquei muito chocado com a situação daqueles prédios, e não é pela conservação por parte dos moradores. Aquilo lá não pode se manter dessa forma. Alguém precisa assumir a responsabilidade. Pelos moradores com quem eu conversei lá, cada um que tem sua responsabilidade passa para outra. A Prefeitura passa para os Cuntos para a Caixa para os Cuntos, e assim vai indo. Não quero aqui fazer acusação nem aos Cuntos, nem à Caixa, nem à administração, mas alguém é responsável. A administração municipal não pode ser responsável apenas no momento de cortar a fita, fazer foto e dizer que trouxe a habitação de volta para o município. Não pode. O esgoto correndo dentro das portas das casas, está lá hoje. Hoje pode ter até chovido, mas não é essa chuva que fez. Eu fui depois de dias seguidos sem chuva. Eu tenho vídeos, fotos que eu fiz da água correndo simplesmente pelas entradas de um prédio para o outro, aquele cheiro de esgoto, não vou dizer do que é, mas de esgoto vocês já sabem o que é. Não dava para sentar e tomar um chimarrão com as pessoas. Inabitável um sistema de habitação com 200 e tantas famílias lá dentro, as crianças brincando de pé no chão, correndo no gramado, com fezes passando por ali, aquela água de esgoto correndo,
crianças que já tiveram problema estomacal pela situação de lá, as mães vieram lá me relatar, meu filho esteve no hospital e eu tenho certeza que por causa disso. Então nós não podemos simplesmente fazer apartamentos e dizer que nós somos quem trouxe de volta a habitação para o município, entregar lá para as pessoas, deixar aqueles trabalhadores, aquelas famílias simplesmente largadas sem saber quem é responsável por isso. Alguns dizem que pode ser por mau uso, outros dizem que os canos são muito pequenos, que não dão conta. Então eu acho que essas pessoas responsáveis precisam vir aqui e elas precisam dizer quem é o responsável e o que tem que ser feito. Eu acho que nós, vereadores, temos que ter essa conversa para que aquelas famílias que estão lá, as mães, os pais saem para trabalhar de manhã cedo, quando chegam querem tomar um chimarrão sentado no gramado na frente dos prédios, não tem como. Não sei se vocês foram lá. Eu convido vocês a tentar tomar um chimarrão lá. Principalmente uns 2, 3 dias de sol, que foi o dia que eu fui lá. É insuportável o cheiro. Além da umidade dos prédios, enfim, isso é outra questão, mas essa questão do esgoto correndo a céu aberto, isso é grave e precisa ser de imediato resolvido pela administração municipal, seja quem for o responsável. Quero dizer que eu estava com saudade de vocês, já vim com um assunto bem legal para ser tratado, mas precisa, mesmo licenciado, a gente vai fazendo nosso papel, junto com os meus colegas que estiveram aqui nos representando, entre outras pautas que nós estamos encaminhando nos próximos dias, ou que eles já encaminharam nos últimos dias e precisam ser resolvidas. E não é só a questão no Herda Greens, nós temos uma outra questão grave, que são os 2 loteamentos abaixo. Um dizem que é irregular e não podem fazer nada, e o outro que é o loteamento Cascata, onde toda a água que tinha seu escoamento de outras formas, desde que tem a construção dos prédios, está entrando nas casas lá no loteamento Cascata. Eu já fiz diversos pedidos desde 2016 para que fosse solucionado isso. Creio que os colegas já foram chamados lá, porque os moradores relataram nomes de alguns colegas que foram lá, que também já pediram desse esgoto, quando ele desce por dentro daqueles terrenos e vai dentro das casas lá, 2 loteamentos para baixo. Então ali está faltando uma infraestrutura de esgoto pluvial para que essa água possa ter seu destino correto, não mais dentro da casa das pessoas. Mas todos sabem, eu estive licenciado por esses dias. Eu anotei uma coisa que eu nem entendi. Mas eu estive licenciado por 30 dias, agora por último, e todos sabem que foi porque eu me dediquei à campanha, tanto dos nossos deputados federais, tanto quanto para o Sartori, para o Fogaça, para o Beto Albuquerque, enfim, para toda a nossa estrutura de campanha. Quero agradecer a cada um que votou nos nossos candidatos. O Alceu Moreira fez 870 votos em Igrejinha, então eu agradeço a comunidade de Igrejinha que reconheceu o trabalho dele aqui. O Gabriel foi o segundo deputado estadual mais votado, uma pequena diferença de votos para o primeiro, mas fez seus 753 votos aqui, ampliou a votação da outra campanha. Então nós estamos muito contentes com a votação dos nossos candidatos em Igrejinha. Uma pena que o Fogaça acabou não se elegendo, mas creio que com Raiz estaremos bem representados. O município vai ter acesso ao seu gabinete com a bancada do PP e o Paim também se elegeu, né? Então nós temos já definido essas questões, mas a mais importante de todas, sem dúvida, que nós temos é a eleição de domingo. E eu vim aqui e quero usar esse momento para fazer um apanhado histórico dos últimos anos que nós tivemos aqui. Quando eu assumi, quem era o governador era o Tarso. E nós tínhamos várias pautas que nós tratávamos com o governo do PT. A questão de segurança pública nós tratávamos com o governo do PT. Está aqui o Neymar, que estava comigo naquela época, que lembra. Moções, atitudes, enfim, quantas coisas nós fizemos, pedindo mais reforço na segurança, enfim, tantas coisas. Na questão de saúde, para o nosso hospital, o recurso que foi liberado para a UTI neonatal, que eu falei esses dias, foi na época do governo Tarso. Não tem como querer inventar a roda, foi lá que mandou esse dinheiro para Parubé. Essa construção foi feita depois. Então nós sempre tivemos uma interlocução muito boa com o governo do estado no nosso mandato. Mas eu preciso dizer e ser justo que de 2015 para frente,
nós tivemos uma atuação do governo do estado muito importante para a Igrejinha. Muita propaganda que vocês entregaram pedindo voto para o Joel, para prefeito, são de ações do governo Sartori no nosso município. Com reconhecimento, claro, também por parte do prefeito. Mas tem que se dizer. Muitas vezes não se diz. Inclusive, hoje eu vi uma matéria onde o prefeito estava com o secretário de saúde do estado sobre uma moção que nós aprovamos aqui, mas não menciona nada de quem foi que deu a ideia, de quem começou tudo. Parece que ele é o pai da criança. Mas quem disse para o pessoal do nosso hospital, para o João, e para o pessoal se mobilizar para uma emenda da bancada gaúcha foi o deputado Alceu lá no gabinete dele. Quem fez as primeiras reuniões no governo do estado foi o deputado Alceu e o deputado Gabriel. Se essas emendas da bancada gaúcha vierem, teve um início logo ali atrás, que precisam ser dito, e por isso eu faço questão de dizer hoje. E nós temos que ter a consciência. Semana passada eu montei a barraca ali na esquina da praça e veio um empresário da 115 e disse: pode ter certeza que eu vou votar no Sartori. Eu disse: muito obrigado. Eu não vou me esquecer do que tu e o Sartori fizeram quando a 115 caiu em 2016. Porque se não fosse o empenho de vocês e a agilidade de vocês, nosso comércio não teria se mantido aberto. Isso é um fato. Nós levamos todos os empresários da 115, junto com o prefeito, uma comitiva, sentamos com o governador, sentamos com o chefe da Casa Civil, pedindo agilidade, pedindo PGR, total agilidade na reforma daquela obra, e nós tivemos. Em 5 meses, antes do prazo, inclusive que era julho, no Dia das Mães de maio de 16, a 115 foi liberada. O nosso comércio pôde vender, porque nós tivemos interlocução, mas tivemos ação do governo Sartori. Nós tivemos ação do governo Sartori com a obra do acesso à Saibreira, prometida no governo anterior, mas não saiu. Foi feita, licitada e tudo no governo Sartori. Agora está lá, podem sair daqui lá, ou amanhã de manhã no Rotman, ver, o acesso já está com as demarcações do Dyer. A qualquer momento vai se iniciar a obra de acesso ao Rotman, licitado junto com a obra do acesso à Saibreira. Obra do governo Sartori, interlocução nossa, dessa casa, do governo municipal com o governo do estado. A área coberta da Escola Figueiras, que foi matéria da consulta popular de 2009, quando estava se perdendo, nós conseguimos com a Secretaria de Educação liberar, que era para ser a quadra coberta. Mas de 2009 a 2006, o dinheiro não rendeu o custo do que seria. E foi feito a área coberta da escola. Liberado um recurso quase perdido pelo governo Sartori. Todos sabem a nossa luta e trabalho também para aquele recurso, metade da MIFEST e o resto do governo do estado, para o nosso bloco cirúrgico do Hospital Bom Pastor. Nós fomos todos na inauguração quando o governo esteve aqui. Além disso, que eu já falei, que é os recursos lá para a UTI neonatal, nós temos uma das conquistas mais importantes para nós, que se não fosse essa burocracia e a última fase de recurso da empresa perdedora da licitação, nós já teríamos alguns dias a empresa que ganhou, que vai fazer o projeto da 115. Nós tivemos audiência pública aqui, nós está na fase final de recurso, porque uma das empresas que não se classificou em primeiro foi tentar impugnar a licitação. Daqui uns dias nós vamos ter, vocês sabem a importância do projeto, sabe que se não tem projeto, ninguém constrói uma casa, não se sabe onde vai ter um viaduto, não se sabe onde vai ter um retorno. Foi o governo Sartori que atendeu, com o Fichinha, com o Gabriel, com outros deputados que deram toda a força que nós precisamos. Além disso, nós tivemos também uma das pautas que vocês, inclusive, subiam aqui e me cobravam, mas que foi há 15 dias atrás liberado, que é o curso de formação de novos brigadianos aqui em Igrejinha, prometido nessa tribuna pelo secretário de Segurança Schirmer e cumprida a palavra dele. E nosso município vai ter, através do trabalho da comunidade que fez o espaço físico, o governo Sartori atendeu o nosso pedido e lá estivemos eu, o Juliano, o Neymar, eu não me lembro se era o Carlinhos, eu acho, tivemos lá, o Nuno, lá no gabinete do governador conversando com ele. Então, quando as conquistas acontecem na nossa cidade, nós precisamos lembrar quanto o governo Sartori foi importante para a Igrejinha, o quanto ele foi importante para o Vale do Paranhana, o quanto nós batemos na porta do Estado da maior crise fiscal que nós já passamos, além dos rombos que o PT deixou para as contas públicas, nós tivemos 2 anos de recessão negativa, 3,5 negativo do PIB, um governo com uma projeção de 25 bilhões negativo que reduziu para 8.
reduziu 30% dos CCs, reduziu de 29 para 17 secretarias, tomou atitudes cortando na própria carne, botando as contas do Estado em dia. E nós estamos às vésperas de uma eleição para decidir quem vai ser o nosso governador. E eu acho que o mais capacitado é esse que está lá e precisa continuar. Igrejinha não pode virar as costas, porque nós não podemos dizer que nós não fomos atendidos ou não temos nada que o governo Sartori fez por Igrejinha. Muito pelo contrário. Nós temos várias questões que são usadas, inclusive, nos nossos mandatos, que são obras do governo do Estado, no nosso município, e por isso eu venho trazer essa memória para que a gente possa refletir e saber que nós fomos atendidos, nosso município foi atendido, e é uma questão de reconhecimento do trabalho deste governo no nosso município e que tem refletido na vida da nossa comunidade. Então, meus colegas, peço que vocês possam avaliar bem essa questão. O nosso Estado paga um preço muito caro por não ter reelegido nenhum governador desde a redemocratização, nos últimos 50 anos, e que nós possamos ter, no Rio Grande do Sul, o primeiro governador reeleito, porque assim como ele fez na maior crise, eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo. Quero ainda, para encerrar, parabenizar o Esporte Clube Igrejinha, que venceu ontem à noite 3-1 o Cruzeiro no Juvenil, e a Rádio Esporte Total, que está transmitindo e acompanhando toda a transmissão desse jogo. Então, que nós possamos ter uma boa reflexão das ações do governo Sartori no nosso município, na nossa região, e que nós possamos votar coerentemente no próximo domingo em quem já vem fazendo muito pela nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Guto. Em seguida encontra-se inscrito o vereador Gilmar Pereira da Silva. Vereador Gilmar, o senhor está inscrito nos dois expedientes, se manifestará de forma única, então tem 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, quem nos assiste em suas casas, quem está presente aqui, professor Verde, assessoria, presidente do MDB Marivaldo, ex-vereador Chaco, que esteve aqui um mês conosco. Senhor
Também quero... Na semana passada, eu Obrigado, vereador Gilmar Nenê. Passamos agora ao grande expediente. 10 minutos para cada vereador. Encontra-se inscrito o vereador Dirceu Valdir Linden Júnior. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colaboradores dessa casa, a comunidade aqui presente, ex-vereadores, professor Wilde, suplente vereador
Chaco, a comunidade que nos assiste através das redes sociais e, em especial, ao Hubert, que fez fazer a apresentação do livro dele. Parabéns, Hubert, pelo trabalho. Achei interessante o tema que tu levantou, essa reflexão sobre os colégios que confessam certas fés e crenças, como é o caso dos luteranos, e eu acredito que na minha criação e na da minha irmã, que tivemos a oportunidade de estudar em Taquara, ela num colégio católico e eu num colégio adventista, pôde-se notar bastante essa diferença dos valores que estavam ou não presentes no ensino no dia a dia. Eu estudei no IACS em Taquara e lá eram muito forte os valores que eram ensinados e, graças a Deus, diversos valores e raízes que eu criei lá de crença na fé cristã eu carrego comigo até hoje. Então sou muito grato por lá as convicções e a fé cristã não estar desbotada, assim como tu falou. Parabéns, Hubert, por vir aqui utilizar esse espaço. Sucesso aí no teu livro, e fiquei muito curioso a respeito do questionamento que tu levantou. Senhor presidente, usei esse espaço na semana retrasada, se eu não me engano, para falar sobre a renovação que teve no Congresso de uma maneira geral. Falei sobre alguns deputados federais que foram parceiros da cidade, nos ajudaram muito através de emendas parlamentares, que foi o caso do Renato Molin, que eu citei, do João Derli, que não conseguiram a reeleição. E hoje, senhor presidente, aproveitando já a deixa do vereador Guto, venho já falar de outros deputados. Ele já citou o Alceu Moreira, que tem agraciado a cidade através de emendas parlamentares, e na mesma veia já quero falar da reeleição, de falar ser um pouco partidário nesse momento, falar da reeleição do deputado Darley, que tem sido um parceiro também do governo Joel, do meu mandato e também da cidade de Igrejinha. Através do deputado Darley e do seu gabinete, nós já conseguimos R$500 mil em emendas parlamentares, metade que veio para a pavimentação da Rua da Independência. Já está, se eu não me engano, em fase de licitação, onde vai ser ligada o trecho próximo aos calçados Beira-Rio, e vai ligar o loteamento Moinho. Aquela parte que é toda de estrada de chão vai ser pavimentada, e além disso a obra que já está em andamento, que é a revitalização do Morro da Asa Delta. Então o Morro da Asa Delta já é um dos principais pontos turísticos da região pela vista, com a infraestrutura que vai oferecer aqui no local, vai se destacar ainda mais e contribuir para o turismo na nossa cidade. O deputado Darley, apesar de ter diminuído a votação dele no Estado, na cidade cresceu, teve um leve crescimento, se eu não me engano, agora ele fez em torno de 670 votos em Igrejinha, e nós ficamos muito felizes que ele conseguiu crescer a votação aqui e conseguiu a reeleição. Acredito que ele mereceu mesmo em todas as votações, principalmente as mais polêmicas, que eu chamo aquelas que a gente via a votação na TV, né? Porque se a votação do dia a dia não passa na Rede Globo, mas aquelas votações mais polêmicas, o deputado Darley sempre representou o meu voto, votou conforme o que eu acreditava que era o melhor, e por isso a gente fica muito feliz por ter
conseguido colaborar também com a reeleição dele no mandato dele de deputado federal. O deputado estadual que eu estava apoiando, o chefe era e agora volta a ser chefe de gabinete do deputado Darley, que é o João Grando, também conhecido como Joca. Infelizmente não conseguiu se eleger, mas o PSD volta a ter representante na Assembleia Legislativa do Estado. Conseguimos a eleição do Juliano Franczak, acho que é a pronúncia, mais conhecido como o Gaúcho da Geral. Ele fez 43.012 votos no Estado, fez uma excelente votação e acredito que o número que ele escolheu também é o número da sorte. Todo mundo que eu conheço que concorreu com o 55555 se elegeu. O meu caso, Chico Bala em Três Coroas e tantos mais outros que eu não sei, mas que eu desconheço, mas sei que esse é um número da sorte. O Gaúcho da Geral concorreu com esse número, também conseguiu a sua eleição, então voltamos a ter um representante, aí, o PSD, na Assembleia Legislativa. E, para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de falar só de dois protocolos. Um é o requerimento número 1145 de 2018, que ele solicita a retirada do projeto substitutivo 003/2018, e protocolei um novo substitutivo ao PLL 036 após um extenso diálogo junto ao jurídico dessa casa. Acreditamos que conseguimos agora finalizar as arestas que ainda haviam, que acredito que, de certa forma, impediam talvez a aprovação ou divergiam do que era o ideal para a Comissão de Constituição e Justiça poder emitir o parecer dela em relação ao meu projeto de lei número 036/2018. Esse projeto, senhor presidente, ele visa trazer uma atualização da lei de proteção aos animais e de controle populacional. O fiscal da prefeitura que trata dessa pauta tem me cobrado constantemente sobre a aprovação disso e desse projeto, e inclusive relatado como a não aprovação ainda dele interfere no trabalho dele, mas todas as vezes eu procurei passar para ele que o trâmite legislativo não é na celeridade muitas vezes que nós gostaríamos, e tem demorado um pouco, mas tenho a convicção de que agora ele está apto para ser votado, senhor presidente. Dito isso, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite e uma boa semana. Obrigado, vereador Nuno. Em seguida, encontra-se inscrito o vereador Neymar Luiz Parreira. Vereador Neymar, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, saudar o retorno do colega Guto a esta casa, sempre importância, e que possamos continuar o trabalho olhando a igrejinha em primeiro lugar. Saudar o colega Darcy Mate, que por um período esteve conosco, mas na verdade continua conosco, trabalhando nas ações sociais do município, no Lions e tudo mais. Eu acho que dessa forma a gente também contribui com a nossa comunidade. Assim, também saúdo a comunidade, o professor Wilde, sempre presente às nossas sessões, nosso professor, escritor, professor Huber, seja bem-vindo. E que bom, este assunto, acessibilidade, ele muitas vezes passa desapercebido, mas aquelas pessoas que mais precisam, como necessitam e precisamos ter mais atenção, inclusive sobre esse assunto, e que assim possamos continuar atentos e não só aquela acessibilidade física
mas muitas outras maneiras de se fazer esse poder oferecer acessibilidade aos servidores da casa, servidores da Secretaria de Saúde, a todos o nosso boa noite. Estamos tratando ao longo das semanas aí, dessas últimas semanas nas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, buscando resgatar a história da Câmara de Vereadores, os 8 locais que já temos levantado agora, que pelas contribuições que tivemos, onde foram já realizadas as sessões desde as primeiras, e assim também a cada segunda-feira revivendo, fazendo assim a leitura de 5 atas, desde as primeiras ocorridas por este parlamento. E já tivemos a contribuição, então, tanto na história da Câmara de Vereadores, quanto da história da Praça do Trabalhador, que estamos fazendo um trabalho simultâneo, e buscando resgatar aí aqueles representados aí, o operário padrão, que era oferecido pelo Sindicato da Indústria, SESI e Fiergs. Então já tivemos aí a contribuição do senhor Luiz Carlos Reinheimer, o Calói, o Heleno Soni, João Celívio Fischer. Ontem tivemos a presença do seu Adair Grings, e agora para a próxima segunda-feira, então, teremos a colaboração do nosso mestre dessa casa aí, professor Wilde, então, que trará também a sua contribuição, do seu conhecimento, e assim também aproveitando que estamos aí com a audiência do YouTube, de que as pessoas que tiverem alguma contribuição a dar quanto a esses assuntos levantados, que envie essa casa para que possamos buscar aí a maior quantidade de contribuições quanto a estes assuntos, para que possa ficar registrado na Câmara de Vereadores. Senhor presidente, nós temos visto aqui que as coisas vêm sendo repetidas, e nós somos aqui, nós somos governo, mas em primeiro lugar nós somos membros desse parlamento e temos as nossas responsabilidades, e eu acho que nós estamos contribuindo com a administração quando fizemos críticas daquilo que vimos que poderia ser melhor. O que faz o colega Gilmar, o que muitos às vezes têm vontade de fazer e não fazem, pois eu espero que melhore, e às vezes ficam se calando, mas nós precisamos buscar, eu acho que é tema também para as nossas reuniões de quinta-feira, e começarmos a levantar, porque nós precisamos que o nosso dinheiro seja bem aplicado, e esse é o nosso compromisso aqui nessa casa. Nós não estamos aqui para, de olhos fechados, ficar atendendo a partidos políticos. Nós temos uma comunidade por trás de nós que nos faz dela representantes, e a nós cabe fazer. Então, eu vejo aqui o colega Padilha fazendo reivindicações que nós já fizemos, eu acho que por mais de 20 vezes nesta casa, quando se trata das paradas de ônibus da localidade de Rochedo, da linha UTS, e eu acho que aquela comunidade está clamando por essas melhorias. Eu já devo ter feito muitas vezes essas reivindicações. Vejo aqui o colega Padilha reiterando esses assuntos. Eu vejo que aqui nessa casa nós temos feito pedidos, nominando ruas, buscando as biografias, fazendo o histórico, fazendo a apresentação, correndo para lá e para cá, e daí reiteradas vezes nós temos que fazer o pedido para que se coloque a placa, para que aquela comunidade possa dizer que eu moro naquela rua, e ser reconhecido pelos órgãos, pelos serviços do nosso município, que possam encontrar o endereço daquelas famílias que ali residem. E esse tipo de coisa eu acho que nós precisamos de mais atenção. São serviços de baixo valor e que dê muita serventia para a comunidade. Então, eu acho que está muito correta a forma que nós temos que fazer, nós temos que ser enérgicos nisso, não é porque dizer que o cara está lá, está nos servindo, que está tudo muito bom assim. Não, eu acho que os serviços precisam melhorar,
e nós estamos vendo aqui, quando os assuntos são reiterados, é porque alguma coisa de errado tem. Vejo aqui o colega Guto trazendo a preocupação dos moradores do residencial Erna Grins. Vejo também, e disso sabemos, e já acompanhamos aqueles síndicos junto à Caixa Federal, com a Brigada Militar e tudo mais, por problemas de segurança e outros assuntos que era levado, com uma preocupação quanto à estrutura, os problemas estruturais que aqueles prédios ofereceram. E sabemos também que houve um acordo junto ao Ministério Público quanto a essa situação, entre a empresa, a Caixa e o Ministério Público, fez uma intermediação juntamente com os síndicos daquele residencial. Mas são problemas que nos cabe buscar, nós precisamos buscar a solução, nós somos os para-choque. A comunidade nos vê como, muitas vezes, a única alternativa de se buscar a solução para os seus problemas, ou pelo menos o encaminhamento, e nós precisamos fazer isso, porque do contrário não estamos cumprindo com o nosso papel de legislador e representante nesse parlamento. Também quero deixar ainda colocado nesses últimos minutos que me restam, que estamos aqui hoje defendendo sim a alteração do horário da próxima sessão ordinária, em respeito àqueles servidores públicos que serão homenageados aqui na próxima terça-feira, que são o João Pioli dos Santos, popular gaúcho, pelo um projeto que aprovamos nesta casa, onde reconhecemos o trabalho que o servidor público prestou ao longo de mais de 3 décadas a este município. E também a senhora Norma Flesch, foram a dupla, conforme diz o projeto, de um servidor e uma servidora por ano a ser homenageado. Então, para que às 19 horas do dia 30, para as 17 horas, já tenho ouvido pessoas dizer que é para que possamos assistir o jogo do Grêmio, que é logo após. Sabemos todos nós que gostamos de esporte também, e todos que aqui nos visitam, e os vereadores dessa casa também gostam de esporte, e nós queremos poder assistir, se der tempo, sim. Mas também, depois da homenagem que fizermos aos nomes propostos, nós podermos tirar uma foto com tranquilidade e não logo depois já termos que começar a reunião ordinária. Então, a proposta da bancada do PP, inclusive acompanhando a assinatura do Clóvis, do Joãozinho e do Carlos Padilha, e se fosse por futebol, o Carlinhos, como colorado, diria, não, mas eu sou contrário, eu não tenho interesse nesse jogo, ou de repente o Carlinhos poderia votar contra, por isso. Mas o nosso objetivo é bem poder atender e homenagear os nossos servidores públicos no dia 30, nessa sessão, e com muito respeito atender a comunidade de Igrejinha. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado, vereador Neymar. Em seguida, eu solicito que o senhor assuma os trabalhos da mesa. Com a palavra, então, por 10 minutos, o presidente desta casa, Juliano Miller de Oliveira. Muito boa noite ao presidente em exercício, aos colegas vereadores, a todos que nos acompanham através da Rede Mundial de Computadores, especialmente aqueles que se fazem presentes aqui na plateia hoje, como de costume. Eu tenho por meta saudar todos, citando o nome de uma pessoa. Hoje vou citar o nome do meu professor na Facate no século passado, Hubert Matt. É um prazer tê-lo aqui, ainda mais trazendo o tema do lançamento do teu livro. Sugiro desde já um contato com a Alice, com a Associação Litero-Cultural Igrejense, da qual tu faz parte também, para a gente trabalhar algumas atividades, algumas tarefas para enfatizar
o livro em algumas atividades que temos feito e estamos prevendo para a Feira do Livro em Igrejinha no ano que vem e uma integração em rede com outras cidades também. Pois bem, há cerca de 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, teve em Igrejinha um cirurgião plástico muito conhecido, na época divulgando um produto que era o óleo de avestruz, o Dr. Ray. Acompanhei uma palestra que ele deu lá na Sociedade 10 de Novembro, para quem teve a oportunidade de estar lá. O Eliseu está fazendo um sim, ele também esteve lá, eu lembro. E, ao final, eu achei ele assim uma figura folclórica, assim, uma pessoa diferente, pitoresca, a princípio nascido no Brasil, mas tendo tido toda uma educação norte-americana, um sotaque forte, e com um tino de humor diferente do humor brasileiro, chegando a alguns fatos que eu achei um pastelão, assim, um constrangimento, como pegar uma moça, o Eliseu estava lá, não vai me deixar me ofender, mas pegar uma moça e pisar no pé dela para mostrar o desenho das nádegas da menina frente a 300 ou 400 pessoas. Isso com o namoradinho dela ali na frente, ela deveria ter uns, sei lá, 18 anos de idade, talvez, Eliseu, né? Talvez nem isso. Pois, para minha surpresa, um pouco depois disso, numa conversa de bastidor com ele me disse que ele estava preparado para ser candidato a presidente do Brasil nas eleições de 2018. E eu disse, pensei comigo, né? Hoje posso registrar, talvez isso possa acontecer algum dia que ele venha a ser candidato, mas, bom, ele se considera preparado e talvez eu também daí pudesse dizer que eu estaria preparado na mesma condição que ele para ser presidente do Brasil. Mas preferi manter-me na minha ignorância e manter as minhas palavras e o meu conceito para mim mesmo. Ainda no ano passado, acompanhei algumas inserções do nome de Luciano Huck para ser candidato a presidente na eleição desse ano. E houve diversas reações quanto à questão da corporação, da emissora da Globo, dos meios de comunicação, do poder que ele teria junto à comunidade, afinal de contas é uma pessoa que tem um programa de televisão há muito tempo. E eu também fiquei imaginando como seria o Luciano Huck como candidato a presidente e, quiçá, talvez até presidente da República, né? Mas vem por trás do nome do Luciano Huck a sombra da emissora Globo, né? E eu uso o termo sombra, sou direto no que falo no sentido negativo mesmo. Não que ela não tenha nada de positivo, ela tem muito de positivo também, mas a sombra do apoio à ditadura em dos tempos, e aquele conceito do poder muito grande de uma emissora que tem diversos serviços e a possibilidade, sim, de influenciar muitas pessoas, e aí quando eu uso o termo influenciar, ele não é pejorativo. Espero que não fique muito chiado. Não estou usando o termo influenciar meramente como pejorativo, como positivo também. Mas não se consolidou a candidatura do Luciano Huck. Acompanhei com imensa expectativa a filiação do Joaquim Barbosa, do STF, ao PSB, e tive uma expectativa imensa de que ele se sagrasse, se consolidasse como candidato a presidente da República. Teve toda uma movimentação, e por motivos alheios à vontade do partido, e por umas questões pessoais que ele alegou, ele não sagrou-se candidato. E agora, passado o primeiro turno, temos no domingo a decisão final. A decisão final que eu não tenho, eu já disse isso aqui, eu repito, eu não me sinto integralmente representado por nenhum dos dois candidatos. Fico entre uma sombra de corrupção e uma sombra de absolutismo. Que temo, já confessei para alguns colegas, já conversei sobre, e me assusta um pouco a postura de cada um dos candidatos. E farei o meu voto por exclusão.
terei que escolher o menos ruim. Mas exatamente o inverso disso ocorre no âmbito estadual. No âmbito estadual, eu conheço o trabalho do Eduardo Leite, que as realizações que ele fez em Pelotas, tive a oportunidade de conversar com ele em 2 momentos, uma delas foi sob testemunho dos colegas, naquele Fórum da Liberdade que nós tivemos em Porto Alegre, que ele estava lá, foi a 2ª vez que eu falei com ele, já tinha conversado com ele em outro momento, e sei que ele fez um bom trabalho em Pelotas, e não é à toa que ele fez 70% dos votos na cidade, que é um colégio eleitoral gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, preciso destacar aqui a importância do que eu vejo como fidelidade partidária. O meu partido apoia o governador Sartori. O meu partido, ao longo dos últimos anos, foi base de apoio, trabalhou junto, lado a lado com o governador Sartori, nos momentos mais difíceis. Nos momentos em que se cortou na carne, em que se levou pedrada, e exatamente na mesma condição. E fazendo alusão ao que eu disse antes, se lá se escolhia o menos ruim em nível federal, nós podemos escolher entre 2 bons aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Acho que se enfrentou dificuldades, mas é essencial a continuidade. Vejo que se a sombra da corrupção assola em nível federal, quando se olha o governador Sartori, não tem uma meia unha, um pedaço de unha para se dizer disso. Dele como pessoa, como indivíduo, com uma vida pública de muito tempo. Assim como eu falei do Dr. Ray, que é uma figura pitoresca, o Sartori também tem um pouco de pitoresco. É o colono, o gringo, é tudo isso. Tanto é que está sendo usado pelo marketing político também. Mas é uma pessoa que tem uma idoneidade comprovada e tem trabalhado assim como governador desse estado, tem a questão dos desafios financeiros e tem, pelo que eu vejo, a necessidade de continuidade, até para não desfazer tudo que a gente teve até agora. Os grandes sacrifícios foram feitos e houve o corte na carne. Então agora nós temos que direcionar a meta e continuar caminhando para conseguir concluir a etapa que foi determinada. Então, eu quero ainda, no tempo que me resta, parabenizar o Tiago Petri e a sua esposa Sheila, que foram escolhidos como casal vice-presidente da próxima Oktoberfest, e atendendo essa continuidade, quem sabe até na Oktoberfest seguinte se tornarem presidentes. Quero registrar também a importância das atividades na Oktoberfest que são mencionadas pelo vereador Carlinhos no seu voto de congratulações, Carlinhos, ao Grupo Kirchlenburg, que fez inúmeras atividades culturais, os Jogos Germânicos, o projeto Igrejinha Vivendo a Cultura, que eu tive a oportunidade de ver o vereador Clóvis lá vendo a execução musical, a qual eu tinha relatado aqui na tribuna na semana anterior. Então, são algumas atividades que mostram que a Oktoberfest de Igrejinha ela é uma festa popular, mas ela não perde em momento algum essa âncora cultural que mantém ela diferente de outras festas do carnaval, outras festas populares, como festas juninas, e também diferente de outras festas que se chamam Oktoberfest também. E por último, e não menos importante, eu gostaria aqui de parabenizar e agradecer a iniciativa do vereador Neymar, que eu acredito que foi o grande idealizador desse resgate histórico da Câmara de Vereadores. Essa semana eu tive a oportunidade de me fazer presente na reunião em que esteve o seu Adair Grins. O fato de ler novamente as atas e ouvir alguém que viveu aqueles momentos é algo de uma importância ímpar, em que nós como vereadores, e eu recomendo aos colegas vereadores, lamento até nós não termos a condição de fazermos um audiovisual disso, para que isso fique registrado, porque a gente percebe que os conflitos vividos na política, alguns deles mudam, mas outros se mantêm igual. Então, a gente vê ali alguns momentos vividos por cada um dos vereadores, alguns relatos muito de bastidor, e a partir disso a gente percebe, tem algumas percepções pessoais a partir das atas. Uma delas eu citei no encontro lá que nós tivemos, que desde o início a Câmara de Vereadores de Igrejinha mostrou a sua vocação à independência do Poder Executivo. Desde o início,
buscou uma sede em separado do Poder Executivo para que pudesse ter a sua independência e as suas decisões pudessem ser soberanas. Então, o que eu tinha para essa semana é isso. Agradeço imensamente, desejando uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Eu convido a retomar os trabalhos da casa e já aproveitando, indicar a tribuna ao vereador Clóvis para o seu espaço. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, assessores da casa, professora Wilde, professor Uber, também ao vereador Chaco, que nos prestigia aqui nessa noite, líderes partidários e também aqueles que nos acompanham das suas residências. Inicialmente eu gostaria aqui de render a minha homenagem e as congratulações ao Luiz, ao Ezequiel e às suas esposas pelo sucesso da 31ª Oktoberfest, que encerrou no último domingo, e também desejar esse mesmo sucesso àquele que se integra agora como casal vice-presidente, que nós, nessa noite, estamos formulando um voto de congratulações, que é Tiago Petri e a Sheila, que certamente com a sua juventude, dinamismo e a experiência que já adquiriram na comissão de divulgação da festa, certamente poderão contribuir em muito com a nossa festa. Destaco também, mais uma vez, a realização da parada festiva que ocorreu no último sábado, aqui na Avenida Castelo Branco, com a presença dos grupos de socialização, e onde mais uma vez foi feito, através da Secretaria de Saúde, um grupo de homens e mulheres que desfilaram com camiseta alusiva ao Outubro Rosa. Então, é importante esse movimento, é importante que se registre essa data. E, nesse momento também, eu gostaria de fazer a lembrança e destacar a atuação de um médico aqui em Igrejinha, que é o Dr. Eduardo Kunst, diretor da Arta Oncologia, que faz um trabalho brilhante no município de Igrejinha. É um médico oncologista que tem atendido toda a região aqui. E neste mês, que então comemoramos Outubro Rosa, é importante que se diga que aqui em Igrejinha nós também temos pessoas qualificadas que fazem um atendimento no setor de oncologia. Então, parabenizo a todos pela realização desta parada festiva, e também destacar no dia da abertura, foi feito o desfile, uma inovação desse ano na sexta-feira, e preciso destacar aqui que a minha alegria ver a dona Dorli no carro Abre Alas, representando o nosso querido ex-prefeito Lauri Krause, saudosa memória, como idealizador da festa. Então, houve esta justa homenagem no desfile. A dona Dorli representou toda a equipe dos primeiros que organizaram a primeira e as primeiras edições, e também aquele que nos deixou um grande legado, que é o ex-prefeito Lauri Krause. Feito essas considerações com relação ao Oktoberfest, apenas quero contribuir aqui com a fala do vereador Gilmar, que referiu o bom trabalho feito pela Secretaria de Obras. Nada mais, nada menos que em 2 dias foram executadas as obras na estrada da Serra Grande, e liberado já na tarde da quinta-feira para trânsito de toda a comunidade. Então, foi um trabalho muito rápido, feito pela
pela equipe do secretário Nico, e que, liberando dessa forma já o acesso para aqueles que transitam por ali de outras cidades para este fim de semana na Oktoberfest. Na próxima sessão também, nós teremos aqui como convidado para receber um voto de congratulações da bancada do PP, o nosso deputado estadual recém-eleito, deputado Dalciso de Oliveira. Por convite, então, da bancada, vai se fazer presente na próxima sessão, uma vez que na data de hoje não se encontra na cidade, então ajustamos para a próxima semana. E também, da mesma forma, estamos agendando com o senador Heinz uma visita à nossa cidade, onde então também receberá da bancada e da Câmara de Vereadores os votos de congratulações pela sua brilhante votação e eleição para o Senado já no primeiro turno. Eu gostaria de destacar aqui também, em relação à fala do vereador Guto e Neymar, em relação à questão do Erna Grins. Também já meses atrás fomos contatados para verificar a questão essa levantada aqui hoje, e na ocasião a construtora fez uma vistoria no local e estava, segundo consta, tomando algumas medidas para solucionar esse problema. Mas mesmo assim, há também um acordo através de uma intermediação feita aqui pela Defensoria Pública, vereador Neymar, Defensoria Pública e os síndicos, no sentido de ajustar a realização de algumas obras em relação a isso. Então, talvez seria importante, vereador Guto, que além dos nomes que o colega solicitou ali, que se buscasse também um contato com a Defensoria Pública e o síndico para que pudessem também se manifestar em relação a esta questão. Gostaria, neste momento também, destacar quanto à questão da eleição de segundo turno para governador, que a mesma situação que o vereador presidente tem em relação a dúvida em relação ao presidente, eu tenho em relação ao governador, a eleição para governador. Embora reconheça todos os predicados já elencados aqui pelos colegas em relação ao governador Sartori, principalmente a honestidade, a transparência, a forma como colocou as finanças públicas a todo o cidadão para que tomassem ciência das dificuldades do Estado, mas particularmente aqui na nossa região, nós mais uma vez hoje foram divulgados números que, especialmente no setor coureiro calçadista, que em torno de um dos piores resultados dos últimos 12 meses, o desemprego na área calçadista, em torno de 4.200 desempregos, 30% a menos de exportação por conta da crise na Argentina, e temos certeza que essa questão, especialmente ligada à alíquota do ICMS, vai persistir, tanto em relação a um quanto ao outro. Ouvi do candidato Eduardo Leite de manhã, numa entrevista que ele concedeu à Rádio Gaúcha, que, sendo eleito, já por 2 anos vai haver a prorrogação deste mesmo índice, até para que os municípios não sejam prejudicados nas suas contas. Então, é uma situação que certamente os 2 governadores vão manter, e isso vai implicar em muita dificuldade para o nosso estado, especialmente no setor coureiro calçadista. Para finalizar, gostaria apenas aqui de destacar e dizer que estamos encaminhando um voto de pesar
para um correligionário, também ex-líder comunitário, Paulo Ricardo Sander, falecido na última quarta-feira, e morador da localidade de Serra Grande, e dizer que é para aquelas pessoas que como líder comunitário nato, da rede que estava sendo projetada e sendo executada praticamente ao lado do morro do Pão Livre. E assim, mais recentemente também, uma rede de 4 quilômetros de fibra ótica também por interferência dele, e assim na vida comunitária ele atuou, sendo uma pessoa que contribuiu muito para aquela comunidade. Então, o voto de pesar exatamente tem esse objetivo de reconhecer e de dizer para toda a família e seus familiares que ele foi uma pessoa que contribuiu muito para a comunidade de lá e também a comunidade de Igrejinha. Eram essas as considerações. Desejo a todos uma boa semana. Obrigado, vereador Clóvis. Passamos então à ordem do dia. Verificada a presença dos vereadores, dou prosseguimento à reunião e damos início à ordem do dia. O projeto de lei 61 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, é encaminhado às comissões com o prazo inicial de 10 dias para emissão de parecer, conforme dispõe o regimento interno. Informo aos vereadores que o projeto de lei 10 de 2018 continua com sua tramitação suspensa em razão dos pedidos de informações 1087 e 1088 de 2018, conforme dispõe o regimento interno. Matérias com tramitação em rito especial ou regime de urgência. Novamente em discussão o projeto de lei 53 de 2018, que institui o Prêmio Cientista Júnior a ser conferido anualmente pelo município de Igrejinha. Solicito a leitura da mensagem apresentativa do parecer 22 de 2018 da Comissão de Orçamento e Finanças, do parecer 15 de 2018 da Comissão de Educação, Cidadania, Segurança e Direitos Humanos e do parecer 102 de 2018 da Comissão de Constituição e Justiça. Esta lei permitirá a premiação dos alunos das escolas sediadas em Igrejinha, mediante escolha da Escola Técnica Liberato Souzano Vieira da Cunha, responsável pela organização da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, conforme a qualidade dos trabalhos apresentados na mostra realizada no nosso município. O objetivo principal do projeto é estimular a curiosidade dos estudantes e incentivar que eles se aproximem da ciência, desenvolvendo habilidades que serão úteis durante toda a vida, conforme experiências já vivenciadas pelos alunos da Escola Técnica Liberato, bem como fornecer os meios necessários para viabilizar a participação dos premiados em eventos de natureza similar em ambiente nacional. O parecer das comissões foram favoráveis com a tramitação do projeto. Coloco então a matéria em discussão. Algum apontamento, vereador? Senhor presidente, quero totalmente favorável ao projeto que a gente possa aproveitar essa feira, que é um símbolo da nossa região, que é aqui em Novo Hamburgo, e incentivar mais nossos alunos aqui da região. Nós tivemos a nossa feira aqui no ginásio, nós tivemos lá premiando, inclusive, os projetos, não somente com aqueles que estão e forem premiados lá, mas também que a gente possa pensar para ampliar isso, porque nós recebemos um ofício, eu estava lendo hoje de tarde, das escolas, ou de uma escola, pedindo apoio para o transporte dos alunos, do pessoal que foi para lá. Nós possamos ampliar isso, porque é um incentivo fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade e para que essas crianças, esses alunos, se sintam valorizados e de fato incentivados a continuarem os estudos. Nós termos 3, 4, 5 turmas lá na Mostra Tech é motivo de orgulho para o nosso município.
Então, parabéns à escola, parabéns a todos pelo projeto. Quem teve a ideia desse projeto, parabéns. Mas que nós possamos também ampliar aqueles que daqui do município forem premiados para que eles possam participar dessa segunda etapa que é dentro do nosso estado. Nós temos a lei de incentivo a atletas, estudantes, que poderia ter sido usada nessa questão. Eu não sei se foi, né? Posso estar aqui cometendo um equívoco, mas eu sei que eles nos procuraram também sobre isso em algum momento e eu vi esse ofício hoje. Que nós possamos, então, peço que vocês possam transmitir isso e a prefeitura, a administração possa pensar alguma forma, se for a lei de incentivo aos estudantes ou outra forma, para que esses alunos tenham a certeza que passando da etapa municipal, eles vão ter a garantia de transporte por parte da Secretaria de Educação para participar aqui em Novo Hamburgo, que é do lado de Igrejinha, não é um custo absurdo para o município disponibilizar transporte, enfim, para eles participarem lá. Fica meus parabéns por esse projeto, meu voto favorável, fico muito contente de vê-lo e que a gente possa melhorar cada vez mais. Obrigado. Mais alguma consideração? Vereador Clóvis. Presidente, apenas para contribuir com a fala do vereador Guto, quero destacar que esta ação se viabilizou através do encaminhamento desse projeto de lei pelo Executivo, através de uma ação dos vereadores, da Câmara de Vereadores, que no momento anterior foram convidados para receberem uma moção, e através desse apelo feito por professores de diversos municípios da região, foi entregue então uma moção onde solicitou ao representante desta casa que esteve lá, que fizesse a interlocução com o Executivo, e dessa forma foi feito. Então, através da ação da força desse Poder Legislativo, retornou o projeto, então, e apenas destacar que foi uma solicitação feita no momento da Mostratec aqui em Igrejinha, que esse prêmio fosse dedicado a um ex-professor falecido, mas que por questões de limitação de tempo, que prevê apenas após 1 ano de falecimento, não foi feito nesse momento, mas oportunamente faremos uma emenda, então, nomeando e fazendo essa honraria a este educador recentemente falecido. Presidente, então, melhor ainda, parabéns aos vereadores envolvidos nisso, e saber que a Câmara teve esse protagonismo tanto na indicação, na articulação e hoje na votação, e com certeza vai ser aprovado. Isso nos enche de orgulho, são projetos como esse que nós devemos pensar ainda mais e elaborar ainda mais aqui na casa. Obrigado. Apenas a título de informação ainda, a origem de tudo veio de professores da Secretaria de Educação que entendiam inicialmente que a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, pudesse arcar com esses custos. Aí foi feito todo um trabalho de análise, quando nos demos conta que, de acordo com a nossa lei orgânica e com o regimento interno, não poderíamos fazer isso através do Poder Legislativo, e articulamos aí, então, para que o Executivo pudesse fazer um escopo inicial, e é o que gera o projeto que, ora, será votado, então. Senhor Presidente, uma sugestão também que vale para o exame do novo regimento interno dessa casa, que se busque, então, no momento próprio, contemplar essas situações no futuro diploma legal, para que, no futuro, a casa possa, então, tomar a iniciativa em relação a casos semelhantes. Perfeitamente, está sendo estudado já e será observada a sua consideração. Mais alguma? Não havendo. Então passamos diretamente à votação. Aberto no sistema. Aprovado por 8 votos. Matérias com tramitação em rito normal. Requerimento número... Senhor Presidente, podemos votar em bloco os requerimentos, indicações e pedidos? Podemos, considerando... Desde imediato, a bancada do MDB solicita a subscrição nos votos apresentados. Obrigado. Muito bem. Da mesma forma, PPS, presidente. Sim. Da mesma forma, a bancada do PSD. Sim. Da mesma forma, o PSB. Sim. O PP também subscreve. Muito bem. Então... votação em bloco do requerimento 1130, 1138, 1139, 1140, 1141, todos de 2018,
Indicações 1117, 1120, 1134, 1135, 1136 e 1137, todas de 2018, bem como os votos de congratulações 1118, 1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128 e 1129, todos de 2018 e todos eles lidos integralmente na abertura da reunião ordinária. Aberto para votação em bloco. Aprovado por 8 votos. Os pedidos de providência, bem como os pedidos de informações, serão encaminhados ao Executivo Municipal conforme dispõe o regimento interno. Explicações pessoais, não há inscritos, então, finalizando, informo que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 30 de outubro, a partir das 17 horas. Logo em seguida, haverá reunião solene em homenagem ao servidor público, a partir das 19 horas, na sede do Legislativo Municipal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, desejando uma ótima noite a todos. Alô? 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 Peraí, deu um sinal. Vê de novo, fala. Bolsonaro? Bolsonaro. Agora tá.